Acham? Então, tá bom. Eu queria agradecer a presença de todos e todas, dizer que é uma enorme alegria a gente estar aqui com vocês, com o André, nosso parceiro aí, que já tem feito vários eventos com a gente, inclusive cursos internacionais de verão, né? Nós fizemos um curso recente, foi em janeiro? Foi no meio do ano, em agosto. No meio do ano, de verão, entre aspas, de inverno, mas foi um curso bastante interessante de extensão, e ele também tem participado das nossas disciplinas, principalmente essa aproximação já aconteceu há muito tempo com a Pérola, mas na pandemia foi muito interessante, porque tanto alunos de lá quanto alunos daqui tiveram uma interação muito grande. Acho que a Faculdade de Arquitetura se enriqueceu muito com esse intercâmbio que foi feito durante a pandemia com a Universidade Científica do Sul. Então, André, eu só tenho a te agradecer por você trazer esse conhecimento, por entrar no nosso projeto de pesquisa, por participar da rede aqui, porque eu acho que a interação com a América Latina é muito importante. E, Renato e equipe, temos aí uma tarefa, porque nós vamos fazer aí um dia internacional com eles. Tá bom? Muito bom, muito obrigada. Excelente palestra. A professora Angélica, em breve, vai ter que nos deixar, porque tem um compromisso na reitoria, e eu gostaria de chamar o professor Renato Anelli para fazer, então, a sua saudação, lembrando que temos 24 pessoas online, que bom. Não, é que uma somos nós, né? Professor Renato. Bem, boa noite, terceiro dia de workshop, e a gente já começa a perder o fôlego, né? Então, ser bem breve, é muito bacana estar aqui na sequência, ter o professor André representando uma universidade peruana, né, nosso colega, nessa área e nesse assunto. Nós não poderíamos deixar de ter incluído na nossa pauta os assuntos dessa reflexão sobre as soluções baseadas na natureza, o papel de trabalhos que se chamou um tempo de infraestrutura verde, enfim, e ações desse tipo com o qual a gente tem uma grande proximidade, eu diria quase que intimidade com esse assunto, ainda que poucas práticas, né? E trazer essa experiência sendo desenvolvida num país aqui ao nosso lado, no quadro latino-americano. Isso, para o projeto, é uma contribuição, o desenvolvimento dessa cooperação é uma contribuição muito estratégica, né, nessas relações internacionais que nós temos, e eu gostaria que eu chamo ele? Pode chamar. Que o professor André subisse aqui para iniciar a sua apresentação. Eu vou só falar o currículo do André. Então, eu vou apresentar para vocês o mini currículo do professor André, que fará a palestra A Natureza como Estratégia para Desenhar as Cidades do Futuro. Professor André Luiz Neri Figueiredo é decano é diretor, né, decano do curso de Arquitetura e Urbanismo Ambiental da Universidade Científica del Sur, em Lima. Ele é titulado na Científica titulado em Arquitetura e Urbanismo pela PUC de Minas Gerais, tem um mestrado em Edifícios e Infraestruturas Sustentáveis pela Politécnica de Milão e está cursando o doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Politécnica de Madrid. Tem uma experiência profissional de 15 anos de projetos e obras no Brasil, na Itália e no Peru. É um expert ED, tá certo? ED. É um processo de certificação, ED, e é sócio fundador do escritório Estúdio 3x7, investigador no campo do desenho biofílico. Seja bem-vindo, André, e deixe, então, você com esse passador de slides aqui. Obrigado, Pérola. Sentar do lado de cá, que é mais fácil de ver. Você consegue apoiar, deixa eu pôr a pausa. Compartilhar. Tem que colocar o vídeo aqui.
Beleza. Bem, obrigado pelo convite para estar... Você escuta bem? Para estar nesse evento, nesse workshop. É um prazer enorme continuar trabalhando com Mackenzie. Nosso trabalho desde a Universidade Científica do Sul começou antes da pandemia, né, com o convênio que a gente fez, e na ocasião, 2019, foi a Pérola e o Lucas lá visitar nossas instalações, e desde aí começou um trabalho que a gente espera que continue, né, na pandemia, com sustentações, temas de cursos, né, fizemos cursos virtuais, internacionais, com vários professores aqui do Mackenzie, e a gente começou, durante a pandemia, também, trabalhar alguns temas relacionados ao urbanismo sustentável, né, infraestrutura verde, e a área que a gente está estudando mais especificamente, que é o design biofílico, e também o urbanismo biofílico, que é um tema que eu estou tocando no doutorado. Então, o que eu trago hoje aqui é uma apresentação breve de como a natureza pode impactar, e é um elemento importante como estruturador para desenhar as nossas próximas cidades. Eu acho que você colocou o outro. Será? Não, acho que você colocou. Ah, tá, beleza. Agora sim está funcionando. Então, lembrando um pouco da história, digamos, da relação do espaço urbano com a natureza, a gente pode lembrar claramente a maioria que estudou arquitetura da cidade jardim, não é? Como o trabalho de Howard começou a discutir o conceito de planejamento urbano, como a relação dos elementos da cidade e do campo foram necessários e geraram essa nova tipologia e relação entre cidade e campo, não é? A visão da cidade-jardim como uma visão de uma cidade ideal, uma estrutura urbana planejada, simétrica, não? E altamente prescritiva, de usos separados da terra, que tinha um projeto para abrigar 32 mil pessoas em 9 mil acres, né? A visão, logicamente, de Howard era uma cidade que estaria livre de fumaça, não é? Lembrando que a gente tinha nessa época problemas com toda a indústria que estava acontecendo nas grandes cidades europeias, e começa aí a relação de entender os benefícios de viver na cidade, trabalhar na cidade, ter acesso à natureza, ao campo. Aí a visão também dos subúrbios verdes, né, é aí onde se começa. É interessante também lembrar o trabalho do paisagista Olmsted, né, como um grande promotor da relação da natureza em os parques, sistemas de vias, né, diversas áreas de recreação, campos universitários, né, áreas urbanas e suburbanas. Aqui a gente pode ver o Central Park de Nova York, a gente tem uma foto de 1938 à esquerda e uma foto atual, né, aérea. Essa valorização do espaço público como espaço democrático, né, e como que a natureza nesse espaço melhora a saúde pública das pessoas, né. Também lembrar um pouco o trabalho do arquiteto paisagista Ian McHarg, que com o livro dele, Design with Nature, traça uma visão ecológica, não, como podemos adaptar as condições naturais nas áreas de expansão urbana. Daí vem todo o desenvolvimento de metodologia de planejamento ambiental, da paisagem, não é? Todos os elementos como a topografia, os ventos, não é? As qualidades do entorno, flora e fauna, que logo desemboca nos anos 80, que a gente, e o professor Renato comentava, o conceito de infraestrutura verde, né? As redes azul, as redes verdes, cinzas, que complementam, digamos, esse sistema natural, contínuo que a gente tem. Daí também lembrar um trabalho que
da teoria dos ecossistemas, não é? E as aplicações e as métricas que a gente pode utilizar também para conhecer e analisar o papel do suporte, as melhoras nas decisões de planejamento urbano e também de manejo do espaço físico, e que também tem vários campos de aplicação com a relação com o espaço natural. Porém, um dos temas cruciais que a gente vê no desenvolvimento da investigação científica atual é uma percepção dos cientistas, né, digamos, urbanistas, né, que analisam o espaço urbano, que a percepção dessa dualidade entre a cidade e a natureza deve ser mudada, ou deveria ser mudada, por uma maior integração com a natureza em si, né? Basicamente, as cidades são paisagens que nós projetamos, né? Os assentamentos humanos são localizados, logicamente, vinculados às condições naturais do ambiente, próximo ao rio, a topografia, né? E à medida que a gente verifica o crescimento da cidade, logicamente, a parte artificial como que absorve a parte natural. E as evidências que a gente tem dessas condições naturais originais, na maior parte dos casos, já não estão presentes nas cidades ao redor do mundo, né? E qual que é uma das primeiras consequências que a gente pode notar a partir disso? Um declínio geral na interação diária das pessoas que vivem no ambiente urbano com a natureza. Essa tendência tem sido observada praticamente em todo o mundo. A gente tem vários estudos, como o de Sog e Gaston, em 2016, que analisa a necessidade da reconexão dos moradores urbanos com a natureza, né? Cada vez mais os planejadores urbanos também, e regionais, reconhecem que essa reintegração com os ambientes naturais é fundamental, porém, a gente tem meio que uma dicotomia, vários cientistas, investigadores não diz, né? Também misturando. Então, vários investigadores que comentam justamente se eu preciso ter mais natureza na cidade, eu preciso ampliar a cidade. Porém, tem uma outra corrente, que todos conhecem, de densificar mais a cidade e como a gente vai colocar a natureza justamente para gerar essa integração. E aí a gente começa a ver também os desastres climáticos nesse ambiente urbano que cada vez mais se expande, né? A gente tem, por exemplo, esse grande furacão Katrina, de 2005, que foi um dos eventos mais aclamados, né, ou mais noticiados faz 15 anos, né, onde não só a mudança climática foi importante, mas também um urbanismo, ou uma especulação urbanística que ocupa áreas de risco, né? E nós temos, logicamente, também, nesse caso de Katrina, e também no que a gente vê no Brasil, e o que a gente viu no Brasil esse ano em Petrópolis, ou que a gente viu também no Paquistão, onde o risco de inundação cada vez é mais forte, principalmente aonde foram implementadas essas áreas de aumento da cidade. Aqui eu coloco algumas fotos também para mostrar que no Peru também a gente não sai da regra, mesmo vivendo em Lima, que é uma cidade que não chove. A gente tem 3 grandes rios que abastecem a cidade, e na época do verão, que é a época onde o fluxo de água aumenta dentro dos rios, a gente tem situações como essas que a gente pode ver, que são os famosos huaicos, que são os deslizamentos no Peru, e a situação muito parecida com o que a gente verifica também aqui no Brasil, né? Além da inundação, que logicamente tem um custo muito alto, nesses desafios para conter essa mudança climática, a gente tem a crise hídrica, né? A gente tem também o tema da poluição da água, né? E a perda, logicamente, do habitat. Essa daqui é uma vista desse mesmo momento que a gente está vendo aqui em 2017, em Lima, e como o rio foi
levando várias partes da cidade de Lima, né? Vários bairros. E aí eu coloco uma foto para a gente começar um pouco uma polêmica, né? Que semelhança vocês veem aqui entre essa foto de um casal super feliz dentro do seu apartamento de 40 metros quadrados no centro da cidade e um curral de gado em confinamento. Essa foto não é que eu inventei, na verdade é a introdução de um dos livros que fala de urbanismo biofílico, e quem comenta isso é digamos, o mentor, ou quem cunhou o termo biofilia, né, que logo desembocou em design biofílico, urbanismo biofílico, que é o entomologista Edward Wilson, né? E ele comenta que a cidade nos sustenta e somos felizes, mas ao mesmo tempo acontece com o gado em confinamento. Eles contam com o essencial para a manutenção, mas nunca podem viver a vida fiel às suas espécies e à evolução épica de 1 milhão de anos que os colocou na Terra. Eles não podem visitar o habitat em que nasceram. Eles não podem vagar livremente, explorar, aprender os perigos e descobrir as delícias que moldaram seus corpos e cérebros. Em menor grau, o mesmo se aplica aos humanos na maioria das cidades ao redor do mundo. Logicamente, é uma polêmica, né, um pouco forte o comentário dele, mas vai muito com o que a gente vê no dia a dia de agora, né? Eu trago alguns dados aqui, por exemplo, eu acho que o grande impacto que a gente pode ver atualmente, depois da pandemia, é como a gente vive diariamente, né? Esse dado que eu trago 2 dados, né? Um é primeiro da Fundação Kaiser, dos Estados Unidos. Eles são, logicamente, os Estados Unidos têm muita experiência em fazer pesquisas, né, sobre diferentes temas. Nesse caso aqui, é sobre a quantidade de horas que as crianças de 8 a 10, 11 a 14 e 15 a 18 anos passam utilizando celular, telefone, usando os iPads, né, televisão, tudo isso, né? E o que a gente vê aqui, por exemplo, a gente pode notar que, vamos só pegar o dado das crianças de 8 a 10, né, 7 horas e 51 minutos de uso, né, depois aumenta um pouco, dependendo, a idade vai crescendo. Não muda de acordo a etnia, não muda também entre homens e mulheres, é igual, né? E também a relação de horas de uso também é indiferente com relação à formação e à educação dos pais. E qual é um dos grandes, digamos, problemas que ocasiona isso, né? Já nessa investigação, nessa pesquisa, demonstra que as crianças e os adolescentes que usam mais os meios eletrônicos têm um desenvolvimento educacional, né, um aproveitamento na educação muito mais baixo que as pessoas que usam menos, né? Aí a gente pode ver aqui, né, heavy media users, né, e a relação com as pessoas ou as crianças e adolescentes que não usam. Isso em 2010. Aqui eu já trago uma outra pesquisa, já em 2021, já em pandemia, uma outra instituição, como o Census, onde já há um aumento no uso dessas horas. E logicamente, isso não estou considerando horas virtuais, Zoom, nada disso. Só uso mesmo de meios eletrônicos, correto? E o que a gente pode verificar nisso? Que esse uso de elementos eletrônicos, desse afastamento da natureza, logicamente impacta muito em como a gente reconhece a presença do elemento natural, né? E como a gente está tendo também, comentava hoje com alguns colegas, vários problemas na sociedade com respeito à maneira que nós vivemos, né? Casos de obesidade, casos de depressão, problemas mentais, né? Casos, por exemplo, de falta de produtividade. Então, são temas que estão na boca do dia. Porém, também, do outro lado, se a gente busca por que é importante a natureza no nosso contexto urbano, tem muitíssimos papers, artigos,
que demonstra os benefícios que são positivos para a nossa saúde física e mental. E aqui eu coloco algum deles, né? Por exemplo, a diminuição de depressão, né? Níveis mais baixos de estresse, humor melhorado, maior felicidade, aumento da atividade física, redução da criminalidade, a redução do isolamento social, no caso das crianças, diminuição de asma, melhora cognitiva, melhora da produtividade laboral, melhora no rendimento escolar, maior generosidade e cooperativismo. Então, aí entra a biofilia, né? Biofilia entendida como um amor à vida, em poucas palavras, né? Mas a definição, de novo, do nosso amigo Edward Wilson, a filiação emocional inata dos seres humanos a outros organismos vivos. Inato significa hereditário e, portanto, parte da nossa natureza. Logicamente, o que a gente vê muito é que muitas das políticas públicas, fazendo parênteses aqui, se concentram muito no bio e se esquece da filia, não é? Então, por isso, às vezes, a gente vê muitos tecnicismos na aplicação da infraestrutura verde, mas não vê políticas públicas e mesmo engajamento das pessoas com essa afiliação, esse amor com o espaço natural. Se vocês querem aprofundar mais um pouquinho no tema da biofilia, esses são os livros. Esse é o primeiro livro de 1984 que estabelece, digamos, as bases da biofilia, que logicamente não só aplica à arquitetura, ao urbanismo, mas a outras áreas também. Essa é uma definição posterior, né, digamos, uma confrontação, né, de vários conceitos que poderiam impactar a biofilia, junto com o professor já falecido Stephen Keller. Stephen Keller é um geógrafo que logo nos anos 2008 elabora um grande workshop, como a gente está fazendo aqui, trazendo diversos especialistas, e reúne todos os artigos desses especialistas nesse livro que se chama Biophilic Design, né, onde apresenta a teoria, a ciência e a prática de trazer os edifícios à vida. E desse desenvolvimento do design biofílico, a gente também começa o desenvolvimento um pouco mais lento, que na última década foi um pouco mais prolífico, da intenção ou do conceito de urbanismo biofílico, né? E que seria o que a gente poderia considerar como urbanismo biofílico, né? É um elemento, representa um elemento particular, mas crítico do urbanismo verde, a conexão e design da natureza nas cidades. Se reconhece a necessidade inata, novamente, não, das pessoas com uma conexão com a natureza. Cidades biofílicas se vinculam com o argumento das cidades verdes e do urbanismo verde, mais diretamente ao bem-estar humano e do que a energia ou a conservação ambiental. E aqui eu faço um parênteses que muitas das vezes, e até isso foi uma discussão que a gente teve no curso com a Pérola e com os alunos, qual a diferença entre urbanismo biofílico e infraestrutura verde, né? E aqui na definição é clara, né? O infraestrutura verde, digamos, são todas as técnicas, sistemas que a gente utiliza para melhorar os serviços ecossistêmicos na cidade, né? Já o urbanismo biofílico utiliza também todas as estratégias, todas as ferramentas da infraestrutura verde, porém, integra o ser humano nesse processo. Então, o ser humano é o principal objetivo, o principal foco, que é a experiência humana dentro desse espaço e dentro dessa concepção do ambiente urbano. Se vocês querem aprofundar, estou esquecendo, querem aprofundar também na leitura ou do entendimento da cidade biofílica, esses são os dois grandes livros desse autor, Timothy Beatley, que vamos comentar um pouquinho mais adiante qual que é a importância dele no panorama mundial. E também a gente tem esse outro autor, um professor da Universidade de Texas, que escreveu ano passado, 2021, esse livro sobre o urbanismo biofílico, e ele tem também um estúdio de arquitetura e urbanismo, com vários projetos de novas propostas urbanas biofílicas,
na cidade, nos Estados Unidos, e vive em uma proposta na cidade de Atlanta. Como vocês podem ver, a maior parte da bibliografia, tudo está em inglês. Por quê? Porque não tem desenvolvimento ainda em espanhol, nem em português do tema. E qual seria, então, o modelo conceitual que a gente entende como urbanismo biofílico? Primeiro, entender o design biofílico. O design biofílico trabalha dentro de algumas categorias, né? As que são, por exemplo, os elementos do ambiente, luz e espaço, formas naturais, né? As relações baseadas no lugar, né? Padrões naturais e processos, aqui a gente pode ver o tema da arquitetura fractal, né? E as relações entre o ser humano e a natureza. Desse conhecimento do design biofílico, né? Se vai à ideia do que poderia impactar no ambiente urbano. E na definição, justamente do professor Bittley e Newman, é que a gente tem várias escalas de aplicação. Normalmente, e já cada vez mais, a gente vê estudos e aplicações e projetos com relação a tetos verdes, né, paredes verdes, e cada vez mais vamos vendo a tendência de aplicações a nível de rua, a nível de bairro, até a nível de região. A nível de rua, a gente pode ver algumas estratégias como o aumento da quantidade de árvores, né, jardins comunitários, né, florestas urbanas, até corredores biodiversos, né, áreas de costa, né, espaços regionais, espaços de reparação. É importante lembrar que o urbanismo biofílico também é mais efetivo se eu tenho uma conexão emocional com a natureza, né, não só uma conexão de que é necessário o ambiente natural, porque a gente discutia ontem, não é? Como as pessoas podem entender que esse espaço ambiental é importante, né? Por que a natureza é importante, né? E, basicamente, essa relação que a gente tem com esse espaço natural se perdeu, já do que eu acabo de comentar, e promover essa relação digamos, um dos aspectos importantes para ter engajamento e para ter mudança. Outro tema, logicamente, é o tema da governança, e logo também, como a gente está numa sociedade onde sempre a gente tem que ver o custo-benefício, né, em vez de fazer uma infraestrutura, por exemplo, toda em concreto, também é um tema que cada vez mais a gente vê na bibliografia estudos econômicos, né, estudos hedônicos, que veem como o espaço verde é importante. Justamente a gente está numa pesquisa internacional aqui com o grupo da Pérola, analisando 4 capitais latino-americanas, vendo como a importância das áreas verdes nessas cidades aumentam, se tem uma relação entre o aumento do preço de venda de casas e edifícios ou não. Também, quando trabalho com o urbanismo biofílico, além da relação de espaço entre micro e macro, a gente tem uma relação entre elementos baseados mais em soluções baseadas mais na natureza e métodos artificiais que utilizam a função similar à natureza. Então, eu posso ter, por exemplo, sistemas que controlem a inundação, sistemas regionais de manejo do espaço verde, como também eu posso ter já sistemas que utilizam corredores de transporte, como o professor Renato comentava e mostrava ontem, né, de misturar, né, mesclar espaços verdes com sistemas de mobilidade mais avançados. A gente pode ter, de um lado mais natural, parques ecológicos, né, árvores urbanas, como também, do outro lado, a gente pode ter desenvolvimento de baixo impacto ou de zero carbono, né? Aí a gente tem todo o trabalho que está sendo feito com as diferentes certificações internacionais, né, de edifícios, né? Desde as mais conhecidas, LEED. Aqui no Brasil, acho que a gente tem umas nacionais também. Aqua, né? Aqua e
Selo azul, exato. Mas a gente tem EDGE também, que é um tipo de certificação muito interessante que é promovida pelo Banco Mundial, né? Que toda a América Latina, todos os países em via de desenvolvimento estão investindo nesse tipo de certificação. No Brasil ainda tem começos, então se alguém se interessa também nesse tipo de certificação, é muito interessante, porque não é tão complexo dentro do panorama de uma certificação como LEED, ou como BREEAM, ou como Passive House, mas também trabalha dentro dessas categorias entre melhorar a utilização eficiente dos recursos, né, materiais, água e energia. E aqui eu começo a colocar alguns exemplos de como a gente pode impactar no ambiente urbano utilizando a natureza. Eu vou colocar como primeiro exemplo a cidade de Singapura, onde tinha um lema antes de cidade no jardim, City in Garden, e agora o lema dela é City in Nature. E Singapura, eu acho que é um exemplo muito singular e importante, e eu acho que a gente pode fazer a comparação com o Brasil, porque demonstra o interesse político, né, de mudar. E aí tem algumas fotos antes e depois também, para vocês verem, e Singapura, o que eles querem agora, justamente é ser a cidade mais verde do mundo, né? Então, já tem já para o próximo, 2030, vão ter, cada habitante da cidade de Singapura vai estar a 10 minutos caminhando de um parque. Então, já é uma coisa muito interessante, mas melhor que eu falar, melhor a gente escutar o vídeo. There are many ways to know Singapore. You may know it for its bright lights, its skyscrapers, its bustling neighborhoods. But this is how I know Singapore. The little red dot, with a green sanctuary for a heart, host to rich and complex ecosystems that support life of every kind, even along the expansive forest fringes. And within our urban environment, nature thrives, as our ecological habitats are restored, bringing us closer encounters with our native treasures. Stepping out into the shady tree-lined streets of Singapore, it's cooler, invigorating, and more interesting as we commute along the lush roadside forests of our streetscape. Bird songs entertain while butterflies flutter amid the colorful flowers. And the pervasive greenery that seems to extend to even the top of our buildings. We are cradled by nature. It embraces us, protects us. Our home is a picture of serenity where the weather maintains its steady rhythm. Here, the city is inundated in green. Here, fresh air flows through our lungs. Here, we can catch our breath. My Singapore is also a city of naturalized landscapes, with verdant parks and gardens just a stone's throw away. Shaped by nature-based designs and plantings, these are havens where children can play and explore, and simply be children growing in nature, while we heal, regenerate, and be healthier in both mind and body. In my Singapore, we live alongside nature. It is a city in harmony where we are deeply connected to the natural world around us. But above all, this is a city that's built together with the community and the stewards of our tomorrow, sustaining the effort of conserving our natural heritage, so that we may all enjoy nature's benefits for generations to come. This is the Singapore I know. A city in nature. Together. Bem, Singapura é um caso especial, não é? Singapura é uma ilha
que é um país e que é uma cidade ao mesmo tempo, e que talvez responde um pouco àquela dicotomia que eu comentava no começo, se eu preciso mais de área verde, que eu preciso expandir a cidade, mas do outro lado eu preciso também conter essa expansão e aumentar a densidade. Singapura é uma cidade altamente densa, não é? E tem uma política de conectar todas as áreas da cidade com parques. Então, esse mapa que vocês veem aí é um mapa de conexão de parques, eles está em implementação, não é? São quilômetros e quilômetros de parques conectados, eles têm parques também, como vocês viram no vídeo, que não só está conectado a nível do chão, também a nível da copa das árvores, porque tem topografia, como aqui em São Paulo. E o importante aqui, que a gente lembrar também, é a conexão com as pessoas, a experiência das pessoas, não é só o parque, digamos, do ponto de vista do espaço hedônico, só de mirar, só de olhar, só de estar, mas sim um espaço também que a gente tem uma série de benefícios, a gente pode dizer transversais, produção de alimentos, a gente tem a limpeza de água, não é, com wetlands, a gente tem também a produção de usos, digamos, ativos desse espaço público, como pode ser a geração de vias, utilizando os diferentes conectores dos parques, e essa é uma nova oportunidade para aplicação dessa ecologia urbana no espaço urbano. Essas são algumas fotos, isso nos anos 60, essa foto da esquerda, e agora a foto atual, esse é o centro de Singapura. Aqui uma foto também antiga, né, do ambiente urbano atualmente, logicamente tem todo o desenvolvimento em altura, mas também aumento da massa arbórea da cidade. Aqui, alguns casos interessantes de se ver, esse é o parque de Bishang, no? A foto da esquerda era antigamente, né, nos anos, se não me engano, nos anos 80, onde tinha todo o rio canalizado, o córrego canalizado, e aqui à direita, já o projeto implementado. Aqui a gente vê o projeto, a situação, digamos, à esquerda, a situação normal, e aqui numa situação, no momento de chuva intensa, né, onde antigamente se tinha inundações, alagamentos, e onde atualmente não se tem, pela intervenção baseada em soluções com a natureza. Esse é o plano, o Green Plan, né, o plano verde, né, de Singapura. São várias ações que eles pretendem para se transformar digamos, em a cidade mais verde do mundo, né? O plano deles vai até 2050, mas esse plano 2030 eu ressalto algumas coisas importantes, né? Plantar mais de 1 milhão mais de árvores e ter a 10 minutos, né, um parque em 2030, né? Além de melhorar a relação da política pública com espaço verde, promover, digamos, edifícios, também a gente tem a introdução de programas para educação em todas as escolas, o que a gente comentava também ontem, né? A educação ambiental é muito importante na conscientização do espaço e da natureza como elemento essencial na nossa vida. Também o tema de infraestrutura verde, a partir de 2030, minimamente 80% dos edifícios de Singapura tem que ter teto verde ou ter algum elemento verde. Quer dizer, isso como política pública, isso é importante. Quer dizer, não é só Singapura que tem esse elemento, Toronto também é outra cidade, várias outras cidades no mundo têm leis que estão favorecendo esse tipo de ação. Eu sei que aqui em São Paulo também a gente tem a outorga onerosa, não é isso? A cota ambiental, não é? Que são políticas que também em Lima a gente já tem em várias cidades, várias partes do país também, que se você utiliza uma certificação do edifício verde, ou se você faz, por exemplo, outorga a parte do teu terreno como espaço público verde e gera paredes verdes, você ganha um ou dois andares mais. Então, são estratégias que estão começando aqui, mas que a gente tem muito caminho ainda para seguir. Também o tema da seguridade alimentar, né, que é um tema que vai tocar
muito forte nos próximos anos, segundo as previsões, digamos, pessimistas do mundo, né? E onde Singapura também provê criar e produzir 30% da comida da cidade, toda a comida da cidade. Então, é uma meta bem interessante. E se vocês também quiserem buscar alguns edifícios exemplares em Singapura, aí tem, digamos, um dos mais celebrados, se eu não me engano, são 8 milhões, mais ou menos. E o que eu estava comentando sobre hospital, tem um hospital, agora eu não lembro o nome, porque eu não lembro, Kuala Lumpur, depois eu busco para vocês, mas esse hospital, qual que é a diferença dele? É que um hospital que praticamente está no meio de uma floresta criada, e a comunidade visita esse hospital e tem uma horta comunitária. Então, quer dizer, mais de 50% da população que visita o hospital é a comunidade local que mantém uma horta comunitária de toda a região. Então, quer dizer, o espaço do hospital não é só um espaço que a gente vai para ficar doente, mas sim também um espaço onde que a própria comunidade interage, né? Outro exemplo. Kutek Puat, exato. Kutek Puat. Nova York, não é? Nova York, a gente tem algumas ações. Nova York tem vários projetos interessantes que a gente pode ver, desde as áreas dos parques, como também áreas que estão sendo reabilitadas, como Highline, não é? Essa é nos anos 50, quando passava o trem, e agora esse espaço que é um espaço que já tem estudos e artigos que aumentou mais de 10 ou 15% o valor dos imóveis por estar próximos do Highline de Nova York. Também a gente tem esse projeto super interessante, que está já sendo executado, esse é o Big U, feito pelo estúdio Big, né, um projeto de resiliência em toda Manhattan, não é? Nos últimos anos, a gente teve vários momentos de inundação em Manhattan, e esse projeto, justamente, o que quer é trabalhar a infraestrutura social e a sustentabilidade do espaço. É um projeto de 10 quilômetros que rodeia toda Manhattan, como vocês veem na foto aí. A ideia é proteger a cidade contra inundações e a água própria das chuvas, e que, de maneira simultânea, proporciona âmbitos públicos específicos às necessidades das diversas comunidades da cidade. O arquiteto Georg Ingels diz, a gente se pergunta, e se a gente pudesse imaginar uma infraestrutura resiliente para Manhattan Baixa, de uma forma que não fosse um muro entre a cidade e a água, mas sim um colar de pérolas, de serviços sociais e ambientais adaptados a cada um dos bairros específicos, que também passam a proteger suas diversas comunidades das inundações, e essa infraestrutura social seria entendida como uma estratégia global enraizada nas comunidades locais. Então, o critério do projeto, logicamente, é utilizar a infraestrutura e o programa para gerar uma infraestrutura resiliente, e aqui a gente abre um parênteses também, porque a cidade biofílica, e vários artigos já comprovam, é uma das melhores ações para gerar cidades resilientes. E a gente vai ver o porquê. Onde a gente tem o trato das pessoas, e aqui são algumas imagens do projeto já estruturado. Aqui o uso normal, quando a gente tem um espaço de inundação, espaço atualmente como é, a intervenção pensada, momento de inundação. Aqui uma outra parte, que é bridge term. Intervenção. Aqui embaixo de um viaduto, que parece muito o nosso elevado aqui, não é isso? A condição existente, espaço social pensado, plataforma para realizar várias ações, momento de inundação e momento de uma extrema inundação, né? Aí se tem esse elemento que fecha a porta aqui, fecha a comporta, né? Bem, no caso de Nova York, é um projeto que já começou a executar, a parte leste da cidade já foi
iniciada, e há também outras ações que estão sendo implementadas pela Prefeitura de Nova York. Então, aí está o interesse também público nisso. E nesse caso aqui, foi um concurso, né, um concurso realizado internacionalmente, onde Big ganhou. Agora eu trago um exemplo mais próximo da gente, né, uma pequena cidade chamada Curridabat, que está na Costa Verde, né. O projeto de Curridabat, que é, basicamente, uma cidade pensada, a cidade doce, né, Ciudad Dulce, onde o projeto de transformação da cidade quer melhorar o bem-estar das pessoas através do aumento do contato com a natureza e a criação e manutenção de áreas públicas, né. É um projeto que foi iniciado em 2015, a cidade de Curridabat é uma cidade de porte médio, se não me engano tem 150, 200 mil habitantes. E qual é a proposta aqui? Justamente uma cidade que não tem tantos recursos como várias cidades que a gente tem aqui no Brasil, e que tem vários recursos naturais, né? O que a gente pode traduzir nisto em gerar prosperidade. No caso deles aqui, eles analisaram como as abelhas e outros pequenos insetos polinizadores podem ser agentes eficientes na mudança, digamos, da condição ambiental da cidade de Curridabat. Basicamente, o conceito deles é considerar os polinizadores os mais eficientes agentes de prosperidade, os elementos que estão trabalhando, não é, através de modelos urbanos, utilizando abelhas, borboletas, beija-flores como plantas e árvores que estão intimamente ligados entre si, juntamente com todos os outros organismos e as pessoas, para desempenhar um papel e direito no desenvolvimento desse plano de integração do espaço. É baseado em 5 critérios, não é? O que quer a cidade doce é melhorar a experiência dos seus habitantes através desses 5 critérios fundamentais, que é a biodiversidade, infraestrutura, habitat, convivência e produtividade, não é? Biodiversidade, o que se quer é reintroduzir a biodiversidade no espaço urbano, o que significa, logicamente, trazer maior diversidade para os parques nos bairros. A infraestrutura, não é? A ideia é alinhar a infraestrutura urbana e a arquitetura paisagística com a biodiversidade local. Normalmente, a infraestrutura tem sido um mecanismo para conter e estruturar a natureza dentro dessa paisagem urbana, e com a proposta e os desafios da mudança climática que a gente bem conhece, a ideia de se transformar essa cidade resiliente, capaz de se adaptar, através de um projeto de escoamento das águas, né, e de contenção dessas águas de chuva, e uma infraestrutura que favoreça justamente essa percolação, né, através de soluções baseadas na natureza. E o outro ponto importante é o habitat, né, habitat, que é a dimensão que busca melhorar a relação de todas as pessoas, os habitantes da cidade, com os elementos urbanos, né. Bem, dito isto, também essa foto que a gente tem do lado aqui é um exemplo de como se está trabalhando o tema da educação ambiental com as pessoas, como elas são agentes que utilizam essas plantas nas suas próprias casas, nos espaços, para favorecer, digamos, essa polinização, e tem um trabalho todo feito nas cidades. Então, digamos, esse é um exemplo pontual que está sendo executado agora. E essa cidade de Curridabat, assim como Singapura, faz parte de uma rede que se chama Biophilic Cities. Essa rede Biophilic Cities é uma rede justamente criada por o professor que eu comentava ao início, Timothy Bitley, que é da Universidade de Virgínia, né? E o que se quer com essa rede? Basicamente é gerar uma compreensão do valor e contribuição da natureza nas cidades para a vida de todos nós. O elemento central do projeto Biophilic Cities é facilitar essa rede global de cidades parceiras, trabalhando coletivamente para buscar a visão de uma cidade natural dentro de seus ambientes e culturas únicas e diversas. Essas cidades
trabalham em conjunto para conservar e celebrar a natureza em todas as suas formas e dimensões, e seus habitantes se beneficiam da biodiversidade e dos espaços urbanos selvagens, vamos dizer assim, presentes nas cidades. As cidades biofílicas reconhecem a importância do contato diário com a natureza como elemento de uma vida urbana significativa, bem como a responsabilidade ética que essas cidades têm em conservar a natureza global como habitat partilhado para a vida das pessoas. Basicamente, se participar dessas cidades, o que se pede esse programa é que as cidades implementem indicadores, não é? E façam monitoramento desses indicadores, né? Que estão divididos em 4 grandes dimensões, né? A primeira tem que ver com a infraestrutura ou condições biofílicas, que se assemelha muito ao tema da infraestrutura verde nossa, né? Então, quais são os indicadores? A presença ou a percentual, a relação próxima a poucos metros de espaços verdes ou parques. Porcentagem de cidade que tem e que está coberta por árvores e outro tipo de vegetação. Eu acho que São Paulo está em 20% de vegetação coberta. Singapura, eu acho que já está 50%. 20%? Por aí. O problema é como se usa esse espaço verde, né? Logicamente, depois outro elemento importante, o número de estratégias de design verde, né? Então a gente pode ter teto verde, parede verde, jardins de chuva, o uso ou a extensão de imagens naturais, formas implementadas ou utilizadas na arquitetura, aí se conecta bastante com o design biofílico, e a extensão da flora e da fauna, principalmente autóctonas, né? Encontradas na cidade, e aqui eu coloco basicamente essa lista de 2016, no artigo que produziu justamente Timothy Beatley, que se chama Cidades Biofílicas como Cidades Resilientes, e já no ano passado se adicionou um indicador mais, que é o que está aqui embaixo, que é uma distribuição equitativa da natureza na cidade, né? Que é o problema que a gente justamente verificou no dia de hoje, né? Comparar Morumbi com Paraisópolis ou Itaim Paulista, né? Qual que é a distribuição da natureza nesses espaços? Depois a gente tem outro elemento importante que é já vinculado a nosso estilo de vida, né? Os padrões e comportamentos nossos. Qual é o tempo do dia, de horas que nós estamos fora, na rua, no espaço aberto. Somos seres cada vez mais que vivemos dentro de espaços entre 4 paredes. Nos Estados Unidos, a última data que eu vi, são 93% das horas do dia dentro de 4 paredes. Quanto será que estamos aqui no Brasil, no Peru, na América Latina? Então, um dos indicadores de melhora biofílica de uma cidade é quanto tempo a população passa fora de espaços indoor, né? Qual é o ratio, né, a quantidade de visitas em parques? Qual é a quantidade ou percentual de trilhas ou caminhos feitos caminhando, né? E qual é a participação ou a quantidade de membresia, seria a quantidade de inscrições, né, em clubes de natureza, organizações. Associados, exatamente. E depois, a gente tem outra dimensão importante, conhecimento e as atitudes, isso a gente já comentou também, né, percentual de residentes ou cidadãos que expressam cuidado e preocupação por natureza, percentual de residentes que podem, isso é um tema importante que eu comentava justamente com os outros dias, quanto de vocês podem reconhecer as espécies comuns da flora e da fauna do Brasil nas ruas ou no espaço urbano. Quer dizer, essa desconexão é tão forte que eu comentava com a Pérola, quando a gente visita, por exemplo, às vezes a gente tem ainda parentes que moram em espaços rurais, essa árvore é para isso, por que esse passarinho está comendo isso? Por que essa árvore tal, sabe o nome do passarinho, sabe, identifica, porque já faz parte da realidade na vida dessa pessoa. Nós não, nós passamos embaixo da árvore, às vezes a gente pensa, melhor cortar essa árvore, porque está
o galho está quase chegando na minha casa. Então, é um elemento importante e também um indicador para cidade biofílica. E o último ponto, e não menos importante, não é, a governança, não é? Qual é, dentro das políticas públicas, a prioridade dada à conservação natural pelo governo local? O quanto se gasta, não é, do orçamento municipal a programas biofílicos ou programas vinculados com espaços verdes? Qual se existe, não é, regulações específicas de desenho e planejamento, como a gente viu na cidade de Singapura, que promovam condições biofílicas? Então, por exemplo, como a cidade de Toronto, que todo edifício novo, com mais de 200 metros quadrados, tem que ter teto verde, não é? Existe esse tipo de regulação em alguma cidade? Então, quer dizer, é a importância de ter esse tipo de regulação, né? Linhas ou guidelines, né, estruturas de design, de projeto, para trabalhar bird friendly, não é? Edifícios amigáveis com os pássaros, né? O último livro desse professor Timothy Bittler justamente fala sobre as cidades bird friendly, né? Então, é interessante esse aspecto. E a presença e a importância de instituições, desde museus de história natural, aquários, que promovam a educação e o cuidado da natureza. O número e a extensão de programas educacionais nas escolas que promovam a educação e o conhecimento sobre a natureza, e o número de organizações que trabalham, e clubes que trabalham com a natureza, desde vários aspectos da sociedade, da cidade, desde a promoção até grupos sociais. E aí, eu vou terminando, colocando essa última lâmina, que conclui também a ideia de que a cidade biofílica tem um caminho que leva a gerar uma cidade resiliente, que é o que a gente quer. Se a gente utiliza a natureza urbana, os elementos da natureza urbana, desde as árvores, os parques, né, os tetos verdes, as vistas da natureza, a gente tem conexões diretas, ou caminhos causais diretos que a natureza pode influenciar. Então, por exemplo, se eu tenho um espaço urbano natural, a atividade física e a atividade caminhando tem um aumento. Também a socialização, o capital social e essa relação, as amizades que a gente pode generar. Isso são elementos positivos para a nossa saúde como seres humanos. Também essa relação com esse espaço natural reduz estresse, melhora comportamentos resilientes, não é? Que digamos, um dos grandes objetivos de todas as ações que a gente verifica quando estuda sobre resiliência aplicada à cidade. E qual outros aspectos positivos pode promover a melhora na natureza urbana? Melhora mental, longevidade, melhora da saúde reprodutiva, qualidade de vida, né, e a felicidade como um todo, né? Okay. E, como conclusão, todas essas mudanças chegam a reduzir a vulnerabilidade, diminuir, logicamente, os danos que pode ter em eventos catastróficos, desastres que a gente espera ter nos próximos anos, né? E a perda de vidas, né? Então, quer dizer, o investimento no espaço natural é um investimento que a gente, win-to-win, né? Se a gente investe, a gente tem grandes benefícios do ponto de vista pessoal, nosso, como ser humano, e também como estratégia de melhorar ou adaptar-nos à resiliência que deve ter a cidade como tal. E, para concluir, eu gostaria de lembrar a rede que a gente participa junto com a Mackenzie aqui, que é a Rede Ibero-Americana de Gestão Urbana Sustentável. Essa rede a gente começou ano passado, não é? A gente tem algumas universidades vinculadas aí, possivelmente em futuro próximo, mesmo que não está na Ibero-América, a gente pode dar um pulo para a Holanda, não é? Onde o que a gente está buscando é gerar estudos apropriados para a região nossa, principalmente a partir de indicadores que geram, digamos, pesquisa clara e com dados
para demonstrar como investimento em natureza, investimento em soluções baseadas na natureza, investimento em critérios sustentáveis aplicados em diferentes âmbitos do espaço urbano, são importantes para justamente mudar e fazer essa mudança na política pública, né, na mentalidade das pessoas, né, e chegar ao que a gente quer, ter um ambiente cada vez mais agradável, cada vez melhor e cada vez mais vinculado com a nossa sensação de prazer de viver na cidade, né, ter o sentido de felicidade, o sentido de significado que esse espaço representa para a gente, não só como um espaço que, às vezes, causa mais dano que benefício. Muito obrigado. Alô? Tá funcionando. Alô. Bom, André, muito obrigada. Eu fiquei ali pensando nessa visita que nós fizemos esses 2 dias, né? Onde a gente colheu amora, aonde eu confundi, né? Uma castanha do Pará, né? Na castanha do Pará, não. Castanha, não, abacate vai ser... castanha do Maranhão, que chama a árvore. Com um abacate, eu juro que na minha cabeça pareceu semelhante. E a Beatriz, que saiu agora há pouco, porque precisou ir, ela veio com a fruta, né, e ela veio, e eu ali preocupada com tantas coisas, falei, pergunta para a professora Cássia. Isso tudo são, tá aí, olha o abacate. Para quem está em casa, nós temos o quê? 71 alunos em casa, temos aqui um abacate, um abacate diferentinho, né? Mas, enfim, nós tivemos tantos momentos, né, de olhar um rio poluído, de pular, né, por águas diferentes aí, com um saneamento duvidoso, e eu acho que foram momentos que nós nos cansamos, estivemos ao ar livre por mais tempo do que nas últimas semanas todas, né, mas nos sentimos satisfeitos. Então, eu abro aqui as perguntas para quem quiser fazer uma colocação. Por favor, vem aqui na frente para você aparecer no nosso vídeo. Aqui, ó. Não, acho que está aqui o vídeo. Vem aqui. Ele ficando aqui, a máquina fica mais para cá. Bom, a câmera está aqui. Aí, ó. Bom, professora testemunha, eu tinha um compromisso, mas o tema me segurou. Então, eu só vou colocar as experiências rápidas que a gente vê aí, alguns colegas devem conhecer, brasileiras, mas não sei se até que ponto isso tem eficiência. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ela tem um programa chamado Município Verde Azul. É um selo, né? Precisa estudar um pouco sobre isso, até que ponto isso tem os indicadores para que os municípios possam receber. Outro também é chamado PSA, Pagamento de Serviços Ambientais, as propriedades que têm preservação, entendendo que aquilo tem uma função ambiental, né, para a comunidade. Eu sei que o município de Extrema, divisa aqui, ela tem um programa muito importante sobre isso, e agora é uma lei federal. Eu vi também alguns municípios que têm IPTU verde. Se o município tem 30% de área verde, tem uma porcentagem de IPTU para abatimento. Eu cito muito essa lei, que é de 95, porém nunca é regulamentada. Tem uma lei de compensação financeira aos municípios produtores de água, que é a Lei 9146 de 1995. Nenhum governador regulamentou até hoje. Então, então não recebe. Outra questão, a lei estadual da Guarapiranga, ela tem um dispositivo de compensação ambiental. Então, em determinados locais que precisa se construir a mais, você compra uma propriedade que tem área verde, preserva ela, a troco daquele índice urbanístico que você quer adensar em outro lugar, possivelmente uma área mais urbana, né? Então, eu acho que pelo menos é o que ajuda um pouco a segurar o verde nesses municípios aí. Algumas ideias aí. Estratégias. São estratégias, é isso? Alguma questão para o professor André ou foi só uma colaboração? Uma colaboração, tá bom.
Alguém mais? Então, Por favor, Lloyd, vem aqui para você aparecer para os nossos alunos aqui. para o mundo. Para o mundo. Olá, boa noite a todos, né? Eu tenho uma pergunta para você, que é sobre o desejo do verde. A gente viu que tem muitos benefícios, o verde, mas como que a gente efetivamente vai criar essa mentalidade das pessoas desejar o verde, que a gente parece que vê que isso é um acesso a determinadas pessoas que têm acesso a uma informação, a outras que não têm informação. Como é que a gente cria o desejo de estar perto do verde? Bem, todo desejo a gente tem que começar sempre com ações para fomentar esse desejo. Eu acho que a primeira ação importante é a educação, não é? A educação e a consciência. Então, todo o trabalho local, né, que a gente pode fazer como academia, eu acho que é o trabalho de estudo, da pesquisa e a divulgação disso. Logo, incentivar os governos locais a gerarem políticas e ações de conscientização e digamos, mudanças no sistema de educação pública e privada para facilitar, digamos, as políticas, né? Se a gente viu, por exemplo, na Costa Rica, várias das ações que eles estão implementando é junto com a população. Então, tem um desejo do governo local aí de gerar políticas para incentivar que as pessoas plantem árvores que são polinizadoras na casa, que tenham elementos que facilitem, digamos, a proliferação desses tipos de insetos, justamente para aumentar, digamos, a biodiversidade local. Então, quer dizer, eu diria que a primeira ação é educativa, né? E a partir do momento que você começa a educar e começa a valorizar os espaços que você tem, né? E esses espaços começam a ser também divulgados como espaços de atração, igual que a gente publicita, digamos, filmes e ações que a gente vê em todo o ambiente urbano, a gente também tem que publicitar trilhas que a gente pode fazer na cidade. Por exemplo, comentando em Lima, não Lima, que é uma cidade, um deserto total, mas a gente tem nas encostas, nas bordas da cidade, dos morros dos Andes, um sistema, um ecossistema único que se chama lomas, né? E as comunidades locais já se estão conscientizando, estão se organizando para valorizar esse espaço. Esse espaço já geraram várias trilhas, já tem um ganho aí, e quando você vai visitar essa comunidade, além de você fazer todo o percurso, ela já tem também todo um sistema de agricultura urbana. Então, faz uma semana fui com meus filhos fazer essa trilha, então já sai com a cesta cheia de verdura, que custa menos da metade do preço que você compra no supermercado local. Você faz toda a experiência do verde que você não tem no dia a dia, mas, na verdade, por exemplo, 1 hora do centro da cidade, não é muito, e que a gente pode ter muito bem aqui nas diferentes reservas naturais, né? Mas que não são divulgadas. Então, quer dizer, a gente precisa justamente esse trabalho de aproximação do ambiente verde, demonstrar que isso é importante, né? E que a gente está perdendo e estamos deixando espaço para outras coisas que estão produzindo todos os problemas que a gente vê na nossa sociedade, né? Eu gostaria de colocar 3 perguntas aqui, que estão no chat. Aqui, ó. Como, professor André, como você vê que o turismo possa contribuir para a preservação do verde? Eu vou ler as 3, tá? Tá. Depois, como promover estratégias e soluções de implantação de infraestruturas verdes em cidades ou centros históricos tombados? Uhum. Locais em que existe uma massa edificada consolidada, mas pobre em termos de qualidade socioambiental. São 2 questões só. Okay. Bem, a primeira, com respeito ao turismo, vai um pouco do que eu acabo de comentar na pergunta anterior. O turismo, sim, é uma fonte de inesgotável também de opções para se conectar com a natureza, né, e valorizar esse espaço.
né? Se eu tenho toda uma política de, digamos, valorização do espaço natural, logicamente que todo o investimento e a atração, não só pública, também privada, vai favorecer isso, né? Por exemplo, a cidade de Singapura, que a gente viu, né? Quer dizer, já o lema da própria cidade é a cidade na natureza, então, quer dizer, o investimento é nisso. A cidade da Costa Rica, né? Cidade doce. Então, quer dizer, são ações que a própria sociedade e a própria governança utiliza para valorizar todas essas mudanças, digamos, no ambiente urbano da cidade, onde um dos focos também é o turismo, digamos, sustentável, vinculado a uma estratégia sustentável. Com respeito a outra pergunta, com centros históricos tombados, é um tema complicado, não é um tema complicado porque, dependendo da estrutura do centro histórico, você não tem muito espaço disponível, mas você tem as ruas, né, que você pode não necessariamente ter que fazer uma infraestrutura muito forte, mas você pode utilizar plantas, utilizar arbustos, né, aumentar, digamos, a superfície arbórea da cidade, né, até utilizar os tetos para, digamos, gerar alguma conexão, né, alguma conexão verde. É muito difícil, né, porque é uma cidade que você não pode tocar muito, né, tem alguns centros históricos que alguns edifícios não são tombados só a fachada, eu acho que Salvador tem partes assim, não é? Ouro Preto também. Então, se você tem só a fachada, o que está dentro da quadra, ou dentro do lote, você pode trabalhar com bastante estratégias verdes, né, dentro do que a gente comentava aqui. Então, depende, é caso a caso, né, por exemplo, o Centro Histórico de Lima, a gente tem vários edifícios tombados que você não pode tocar, mas tem edifícios modernos que estão em péssimo estado, que sim mereceriam uma intervenção que pode, logicamente, gerar mais infraestrutura verde, mais espaços naturais em centros históricos que são tombados, como é o caso de Lima, que é um centro histórico patrimônio mundial da Unesco, né? Mais alguma questão? No chat. Opa. Tá. É que aqui quem que continua? A Gabriela Lima. Estou desenvolvendo o plano urbanístico ambiental do Pilar em Salvador, pela Fundação Mário Leal Ferreira. Legal. Depois a gente pode passar o seu contato para ela? Então, vamos lá. Gabriela Lima. Gabriela Lima, faz o seguinte, coloca por aqui o seu e-mail. Gilvanete, você consegue anotar o e-mail da Gabriela para a gente entrar em contato com ela? Mais alguém aqui da plateia presente? O Axel. Maybe I ask and you can translate. Well, okay. So thank you very much for this really interesting presentation. I really enjoyed listening to your topic. I have two questions. So one of them is that if this concept has a lot of advantages, why aren't we doing it? So is it just the awareness issue that, we need to make people more aware of the importance of nature? Or there are other issues? If so, what are the other problems, obstacles? And the second question is that I think we all know that if somewhere is green, there's a huge impact on the real estate. So if you want to make somewhere like green, bring in green infrastructure, for example, in the city, like in the case of New York, you showed the example, and also Singapore and, Toronto, all the examples that you show, in time, it becomes like a momentum. It kind of creates this kind of momentum that it has a huge impact on the real estate market. So while we are trying to, on the one hand, implement green infrastructure strategies in the city, on the other hand, we need to be a bit careful, I think. So how can we do the balance between, providing this kind of green infrastructure nature in the city while trying to avoid, let's put it like green gentrification, like pushing people outside because, maybe there will be a moment that, they can't afford to live anymore in the city because of the prices.
Bem, foram duas perguntas. A primeira referente a se é tão importante e tão beneficioso ter o espaço verde na cidade, por que não se dá, não é? Bem, eu acho que são várias variáveis que não se dão agora, mas já vêm de vários processos que a gente vê no desenvolvimento da cidade, não é? Então, quer dizer, desde digamos, da migração urbana, que a gente teve um desenvolvimento muito forte de uma cidade sem planificação na América Latina, né, em outras partes também, mas principalmente na América Latina, essa conexão com o espaço natural se perdeu, né, e se está perdendo cada vez mais do tipo de vida que a gente vive na cidade. Então, quer dizer, eu diria que o benefício é muito forte, mas digamos que não tem incentivo que se dê na cidade. E muitas das políticas públicas e das ações que a gente faz na cidade e da maneira que a gente vive não favorece isso, pelo contrário, vai em situação oposta, não é? Mas as pessoas não fazem a conexão, não fazem um link entre uma coisa e outra, porque cada vez mais a gente vê, digamos, a data, digamos, de estudos médicos, não é? A gente está tendo cada vez mais casos de doenças vivendo no ambiente urbano. Quais são as doenças, as dolências que se tem nos últimos anos no ambiente urbano? Então, isso a gente pode verificar obesidade, diabetes, hipertensão, não é? Estresse, depressão, níveis de suicídio. Quer dizer, a gente tem vários casos que não se fazem a conexão. Pensa que é só um caso, quer dizer, se vê a causa, mas não se vê, se vê o resultado, mas se vê qual são as possíveis causas, né? Eu diria que o que a gente precisa fazer é fazer a conexão, demonstrar que justamente todos esses prejuízos, todos esses preconceitos que a gente tem, que o ambiente natural vai nos trazer certo perigo ou vai estragar a estrutura da cidade, digamos, são preconceitos que a gente tem que analisar desde o ponto de vista integral de como é a vida atual, quais são os benefícios que a gente está tendo da maneira que a gente está vivendo agora, e quais seriam os benefícios que a gente tem já comprovados de estar perto da natureza, né? Aqui a gente tem a Pérola, por exemplo, que já é uma fazendeira, então ela já fazia até uma pesquisa como mudou a vida dela, tendo uma conexão com a natureza, não diria diária, mas pelo menos no fim de semana, né? Então, quer dizer, já tem uma mudança. E a segunda pergunta é com respeito às imobiliárias, às construtoras, ao desenvolvimento imobiliário, porque se eu invisto em verde, eu vou ter uma certa perda no valor do espaço ou não é isso? Mais ou menos isso? Hã? Vai aumentar o valor e vai expulsar a população. Pode ter esse caso, sim. A gente verifica que tem em certas zonas, como Nova York, se aumenta o valor da área pelo espaço verde, mas por que também se aumenta? Porque a quantidade de área verde é menor que a quantidade de edifícios, os espaços livres na cidade. Então, logicamente, são mais buscados. Se você tem uma cidade que tem uma distribuição homogênea do verde, logicamente que você vai reduzir o impacto do real estate nesse setor, né? Então, por exemplo, por que Morumbi o imposto é tão alto? Porque a gente tem tanta diferença com outros setores da cidade aqui. Eu diria por essa desigualdade não só de outros elementos econômicos, mas também pela relação com o verde, né? Então, eu diria que se a gente tem uma distribuição, uma política de distribuição desse verde, a gente sim vai ter não um impacto, digamos, econômico no primeiro momento, né, mas também um impacto na própria qualidade do espaço. Vem cá, senão eu não escuto. Eu queria só acrescentar nesse caso, na minha tese, eu estou estudando, um dos meus estudos de caso é Barcelona, e eles, além de ter uma política voltada para esse greening da cidade, ela é articulada com a política habitacional. Então, você tem uma cota
de todos, por exemplo, numa determinada área que você tem um desenvolvimento urbano e que você tem essa questão não só da infraestrutura verde, mas é amarrada com a política de habitação, então tem uma porcentagem que vai para moradia social. Então, você consegue salvar uma cota que é para que não haja essa gentrificação e consegue ter um equilíbrio, porque as políticas são integradas, né? Tanto essa política do verde quanto também a política habitacional. Então, acho que é uma das saídas, um dos instrumentos que a gente poderia usar. Mais alguém? Renato? Eu não preciso. Tá bom, vou aparecer um pouco. Tá. Não, achei muito legal você trazer o conceito e a explicação, a base teórica desse conceito e também algumas interpretações, exemplos, né, de interpretação. Uma questão, para mim, assim, acho que tem várias, a gente pode chegar a essa conclusão por vários caminhos, né? Então, você propõe um caminho e acho interessante que nessa articulação, se a gente pudesse também, eu queria saber se vocês avançaram nesse sentido ou se vocês acham bem benefícios em ter indicadores um pouco mais concretos, né, do que significaria os benefícios dessa biofilia. Benefícios, eu digo, pensando, tem vários setores hoje que trabalham com pesquisas neurológicas, né, de fato, desse comportamento de uma maneira que não passa tão claramente pela intelecção. Eu moro a 2 quilômetros de Ibirapuera, vou regularmente 2 vezes por semana. Quando eu me sinto muito melhor quando eu vou. É diferente de eu fazer exercício em casa ou numa academia. Eu simplesmente tenho um estímulo naquelas horas. Simplesmente eu tenho um estímulo naquelas horas que eu estou no parque de luz, vento, cor, verde, de experiência que não é mensurável objetivamente. Né? E eu me sinto melhor. Então, isso eu não sei como medir, né? Nem quais são os processos que medem isso, porque talvez eu pudesse até projetualmente reproduzir essas condições com volumes menores, ter parâmetros de projeto que pudessem enfrentar situações onde essa espacialidade que poderia causar esses efeitos fosse distribuída de uma maneira mais adequada às nossas próprias realidades, né? Acho que é isso, só um comentário pensando nessas possibilidades. Renato, na verdade, a gente tem vários estudos, desde o ponto de vista mais quantitativo, dos benefícios, por exemplo, de estar próximos a espaços verdes, como mais qualitativos, como você está dizendo, como em termos de percepção. Por exemplo, um dos estudos que sempre, se vocês vão ler sobre biofilia, o espaço biofílico, é um estudo de 1984, de um autor que se chama Roger Ulrich, que ele fez o seguinte estudo. Ele, num hospital nos Estados Unidos, todos os pacientes que se operavam de pancreatite, o apêndice, um grupo ele colocava dentro de um quarto, olhando uma parede de tijolos, e o outro, num quarto das mesmas dimensões, olhando árvores. E qual foi, o resultado que ele teve no final? Durante o processo de recuperação, as pessoas que estavam olhando, no caso, as árvores se recuperavam em menos tempo, aproximadamente 1 dia e meio, 2 dias. E a questão do analgésico também, o consumo era menor. Então, dentro desse critério, a gente tem vários artigos, principalmente vinculado à saúde física e mental das pessoas, que estabelecem critérios de redução de estresse, redução de ritmo cardíaco, né? Por exemplo, estudos onde colocam um grupo determinado de pessoas olhando imagens da natureza e outros olhando outro tipo de imagem e medem digamos, o ritmo cardíaco, a respiração, tudo, e verificam que a diferença entre as pessoas é justamente por olhar esse ambiente natural. Agora, do ponto de vista da percepção que você coloca, subjetivo também, tem estudos sobre isso, né, que demonstram que as pessoas que, por exemplo, fazem, tem um estudo japonês, os japoneses, agora não lembro o nome do tipo de caminhada na floresta, eles fizeram um estudo de percepção
e como melhorava a qualidade de vida dessas pessoas que verificavam ou iam fazer essa caminhada em comparação com o outro. Então, verificava que, por exemplo, a produtividade no trabalho, não é? E a relação, digamos, de felicidade na vida da pessoa era muito maior que as pessoas que não. Então, estudos sim tem bastantes, não é? O problema é que não tem estudos na América Latina sobre isso, né? A gente tem muitos estudos nos Estados Unidos, Europa, não é? Ásia, sobre isso, né? A grande maioria é tudo em inglês, então a gente tem que, digamos, que é o nosso objetivo da rede também, tentar traduzir isso, ver se isso tem aplicação aqui em toda a América Latina e como que a gente pode utilizar isso como critério de projeto, como você disse, né? Então, essa é, digamos, o nosso objetivo. Gabriela Lima nos diz, trabalhei com o arquiteto Lelé durante 4 anos no Centro de Tecnologia da Rede Sara. Houve uma percepção significativa de melhora dos pacientes quando integrados à integração dos espaços hospitalares e áreas verdes. Há pesquisas publicadas sobre o assunto. Gabriela, agora a gente vai trocar figurinha, você vai mandar. E tem muita coisa em inglês também, se vocês buscam hospitais e Healing Garden, que agora todos os hospitais têm essa relação do jardim terapêutico, né, para melhorar no processo de recuperação, né. E um exemplo exemplar, um exemplo importante é esse de Singapura, do hospital comunitário, né. Gabriela Fiune, minha orientanda aqui, fazendo presença. Boa noite, estou estudando para o TFG, Arquitetura Biofílica e IPTU Verde na Serra da Cantareira, mas entro nesse conceito de como conscientizar as pessoas de projetar de forma sustentável. Ela quer descobrir como, né, conscientizar as pessoas, focando que a riqueza do lote não seria o que se pode construir nele, mas sim o que já existe nele. Ela está trabalhando, só porque eu conheço o assunto, na Serra da Cantareira. A Gabriela, escreve aqui a zona que você só pode ocupar 10% e o terreno tem que ter 12 mil metros, o terreno mínimo. E as pessoas, na verdade, querem ocupar 60%, ZPA. Isso, elas querem ocupar 60%, enfim. Aí ela está nesse dilema, né? Se você puder ajudá-la, como uma bibliografia pode auxiliá-la nesse sentido da conscientização do valor do ambiente ou da natureza. Bem, primeiro que já o local já tem uma zonificação específica, né, de preservação. Então, quer dizer, já temos a lei do nosso lado. Então, já esse é um ponto que você pode dialogar com a população. Segundo, é demonstrar que a necessidade dessa natureza, né, e se pode buscar informação sobre os benefícios de estar próximo aí, quais poderiam ser os benefícios econômicos de utilizar essas áreas no próprio terreno para usos compatíveis, por exemplo, agricultura familiar, você poderia fazer um trabalho todo de turismo local, né, que poderiam, digamos, gerar um benefício positivo nessa população, né. Eu diria que vai mais nesse sentido, e também com relação da própria construção, né, quais seriam os materiais mais adequados, os materiais locais, né, demonstrar como que um espaço ambiental, um espaço natural é importante digamos, para a vida que a gente tem na cidade, principalmente aí, porque aí, se não me engano, é bacia hidrográfica também. Ah, perfeito. Aí eu diria que vai mais nesse sentido. Bom, se não tivermos mais perguntas, temos. É que assim, eu só estou pensando na gente amanhã, mas vem aqui, vem. O pessoal da São Judas. Oi, boa noite a todos. Obrigada, André, pela excelente apresentação, e acho que o chat, as questões mostram o quanto é um tema importante para nós, em pensar nossas cidades para o futuro. E eu fiquei pensando, né, sobre duas coisas. Primeiro, se você acredita, né, que essa relação do corpo com a natureza é inata, é uma relação inata, né? E eu me lembro de duas coisas. Primeiro, a
a primeira página do livro do Kevin Lynch, A Imagem da Cidade, onde ele vai provar que essa nossa relação espacial, ela é inata, ela tem a mesma, vamos dizer, natureza, né, da migração das aves, ou, enfim, das relações que não são mediadas pela razão ou pelo conhecimento. Então, eu queria saber como que você vê isso, né, e ele faz, né, para ele chegar a essa conclusão, ele faz uma imersão enorme em estudos sobre neurociência. Então, eu queria saber como é que está o estado da arte da relação da biofilia com os estudos do desenvolvimento cerebral, neurológico, neurociência. E a outra pergunta também relacionada a essa, né, porque a gente, sei lá, né, a gente, como mãe, etc., observa, né, que algumas crianças já apresentam comportamentos muito aditivos à tecnologia desde muito cedo, né? E eu lembro um depoimento de uma mãe, né, que falava assim, a gente estava andando de carro no pasto com o bebê no banco de trás do carro, olhando pela janela. E ele via os boizinhos bem pequenininhos lá no pasto, e ele punha o dedinho para tentar aumentar. E o boizinho não aumentava. Então, um pouco nessa perspectiva, assim, né, como é que, será que a gente vai ter que reeducar, né, nossas crianças a viver numa cidade mais integrada, né? Bom, começando pela última pergunta das crianças. Eu acho que eu tirei um slide, mas você pode buscar, tem um autor muito interessante que escreveu um livro, As Últimas Crianças no Bosque, que chama Richard Louv, e justamente ele estabelece ou coloca que as novas gerações de crianças têm uma coisa que eles colocam como Natural Deficient Disorder, onde as crianças têm essa falta de contato com a natureza. Eu acho que, como o ser humano é um ser social, então, o exemplo, a experiência, a criança, desde pequeno, imita o pai e a mãe, né? Então, nós, como pais, temos que promover todo tipo de experiência para a criança. Isso já está mais que falado, desenvolvido, que nos primeiros anos são os anos de formação de toda a conexão cerebral da criança e o máximo de experiência sensorial que eu posso dar para a criança, logicamente vai desenvolver toda a relação que ela tem com o ambiente. Uma criança que está dentro de casa, logicamente é uma criança que vai ter muitos problemas no futuro. Tem estudos que colocam, tem TDA, crianças que vão ter problemas de concentração, justamente porque não tem essa relação com o espaço externo, né? É muito importante para a gente. Até para a gente, quando trabalha, já tem estudos que se eu tiver uma janela olhando um espaço fora, pelo menos umas árvores, alguns minutos, ou com minha visão periférica, isso me ajuda na minha produção e nos meus níveis de estresse, diferente que estar olhando um espaço fechado aqui, só com luz artificial, sem luz natural, sem uma visão exterior. Então, eu diria que o caminho é esse, o caminho é dar o máximo de experiência para a criança, porque assim ela vai conseguir se formar, né? Hoje eu comentava com o Axel, que sempre quando eu pergunto, eu também posso para vocês que são pais, tem um estudo que justamente Richard Louv comenta no livro, perguntar para as crianças, falar, por favor, me desenha o espaço que você mais gosta de estar. Só isso, né? Então, eu fiz essa mesma pedido para minha filha, né? Então, como a gente mora em Lima, minha filha desenhou a praia e desenhou um monte de árvore. Quer dizer, normalmente a criança que é excitada nesse tema, tem bastante experiências sensoriais, ela desenha um ambiente natural nesse desenho. As crianças que não desenham aí, a gente já pode ver que tem algum problema que está falhando aí, né? E, quer dizer, você vai no restaurante, hoje em dia, as crianças todos têm o celular, né? iPad, né? A criança começa a chorar, a gritar, toma, né? Eu acho que também é muita da nossa responsabilidade, né? Como isso. E como nós também, como cultura urbana, fomos perdendo isso nas últimas décadas, né? Nós agora estamos tendo as 3 últimas gerações
que perderam essa conexão. Quer dizer, até os anos 50, a maior parte da população mundial vivia na zona rural. Nós somos, digamos, o grande experimento agora, né? Então, esse grande experimento agora está dando resultados que eu diria que é negativo. Tem outras pessoas que creem que não, mas eu diria que é negativo. E baseado na evidência científica, o caminho mais interessante, que eu diria, mais beneficioso para a nossa saúde e para a neurociência que você comentava, né, respondendo a primeira pergunta, também há estudos para crianças, como também para adultos, que estar próximo ao ambiente natural, mesmo em ambiente hospitalários, dentro da própria casa, ajuda na melhora de recuperação, ou na melhora de uma doença, ou também até na própria socialização das pessoas. Então, a gente tem estudos sobre isso, tem estudos sobre melhora dos signos vitais, da tema mental, né? Posso te passar toda uma lista. Eu tenho mais ou menos uns 200 artigos que temos assim, e aí para você ver um pouco diferentes elementos que você pode utilizar para reafirmar a importância do espaço natural no nosso desenvolvimento psíquico, né? Gente, eu vou para a última questão aqui do chat, né? Já passou de 1h30 aqui de palestra. Então, a Ana Maria pergunta: gostaria de saber se o professor conhece exemplos de distritos ecológicos em áreas de preservação ambiental, por exemplo, que possam ser espaços educativos aplicáveis ao urbanismo biofílico. Aqui no Brasil, especificamente, eu não conheço. Por exemplo, tem no livro que eu mostrei, do Philip Tapp, que é Urbanismo Biofílico, ele demonstra vários ambientes que têm essa categoria de novos loteamentos, novos espaços ambientalmente importantes, que devem ser preservados e que foram realizadas, digamos, ampliações urbanas com esse critério sustentável. Uma delas, que você pode buscar na internet, tem até a página, se chama Serembe, 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 exato. Isso, com M, eu acho. Serembe, sim. E que está na cidade fora da cidade de Atlanta, Georgia. Não sei se Ana Maria é aluna aqui do Mackenzie, alguma coisa assim, que a gente vai ter uma palestra na nossa semana de arquitetura na Universidade Científica com esse professor, agora no mês de outubro, e aí ele vai tocar alguns exemplos assim, seria interessante que se você pudesse também verificar. Ana Maria, manda seu e-mail aqui, que a gente te mantém informada, então, dessa palestra, tá bom? Nos diga se você é nossa egressa ou não, por favor. Eu acho que podemos encerrar, porque amanhã vamos estar aqui 7h da manhã para a nossa última visita. Agradecemos. Não, 7 é o encontro, 7h30 sai o ônibus. Amanhã é mais cedo. Professora Angélica, agradecemos a sua presença. É muito estimulante para nós a sua atenção. E, gente, um beijo. Até amanhã.